A Pastoral Carcerária celebra nesse ano de 2022 o seu jubileu de ouro. São 50 anos de constantes visitas ao cárcere, presença da igreja na visita a Jesus encarcerado, escutando as agonias, dores e sofrimentos da população mais marginalizada do nosso país. O grito das periferias existenciais, cujas fileiras vêm inchando cada vez mais, somando atualmente uma população prisional que no Brasil ultrapassa 800 mil pessoas. Para conhecer e falar mais sobre o trabalho realizado pela Pastoral Carcerária, eu recebo de forma remota, com muita alegria, a irmã Petra Silvia, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. Irmã Petra, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Padre Wellington. É sempre bom conversar contigo. A alegria é toda nossa. E também o padre Gianfranco Graziola, assessor teológico da Pastoral Carcerária Nacional. Padre Gianfranco, bem-vindo também. Obrigado. É um prazer estar convosco. Eu começo perguntando para a irmã Petra sobre uma avaliação. Depois de 50 anos, é preciso olhar e avaliar o trabalho. Qual a avaliação que a senhora faz do trabalho da Pastoral Carcerária em nosso país? Padre Wellington, é uma pergunta difícil de responder. Na verdade, 50 anos é a institucionalização da Pastoral Carcerária no Brasil. Já antes disso, muitas pessoas da nossa igreja fizeram essa visita, esse ato de misericórdia para visitar, como você falou, Jesus encarcerado. A avaliação é que, infelizmente, o sistema prisional está sempre piorando. Infelizmente. E, felizmente, sempre temos gente nossa, gente que com muita fé, com muito amor, que estão visitando semanalmente as pessoas encarceradas. Fizemos recentemente uma pesquisa que mostrou que são 5 mil agentes da Pastoral Carcerária no Brasil, que visitam com muita fé, com muito comprometimento, essas pessoas encarceradas. Vocês verem nas fotos, não é sempre fácil o acesso, mas o olhar, a escuta, a celebração da palavra, encontrar Jesus encarcerada é sempre um momento de graça. Perfeito. Padre Gianfranco, quando nós procuramos as raízes teológicas, ou as motivações espirituais para que uma pastoral que esteja presente nos cárceres exista, como nós podemos falar, como nós podemos observar isso para que não seja compreendido também de modo equivocado aquilo que é feito pelos membros da Pastoral Carcerária aqui no nosso país? Mas nós somos seguidores do maior aprisionado, que foi o próprio Jesus, e também dos seus seguidores. Somos discípulos de Jesus. Foi tratado, foi aprisionado, foi condenado e foi morto. E é o que exatamente existe hoje no cárcere. O cárcere condena, exclui e mata. Porque o sistema prisional é um sistema de morte, é um sistema que condena, não é um sistema que ressocializa, ao contrário. Ele exclui, ele coloca de lado, ele rotula. Portanto, a nossa própria fé é a fé que vem de um condenado à morte, e o cárcere é uma constante condenação à morte. Perfeito. Irmã Petra, quando nós falamos, por exemplo, desses 50 anos, a senhora disse da questão da institucionalização. Esse trabalho, ele já existia antes. Como era feito e ao longo do tempo, a gente pode dizer que os desafios aumentaram? Padre Wellington, nascido do encontro de Medellín, de Puebla, se fortaleceu a Pastoral Carcerária, a opção pelos pobres, a opção especificamente das pessoas encarceradas. A partir disso, muitas pessoas seguem, como o padre Gianfranco falou,
no Mateus 24. Eu estive preso, você me visitou. Isso é a maior motivação. E não é só um privilégio nosso, é um dever nosso. A assistência religiosa é um direito da pessoa encarcerada de receber a assistência religiosa. E nós, como cristãos, como batizados, temos esse dever de seguir. O grande desafio hoje, eu estou 28 anos na pastoral carcerária. Comecei em Goiânia com Dom Antônio, que me convidou de fazer a pastoral carcerária em Goiânia. Hoje, a diferença é que os cárceres estão mais fechados, estão mais superlotados, e o acesso da conversa com a pessoa presa é muito difícil. Aqui em Goiânia, nós temos bastante acesso à pessoa presa, como em muitos outros estados. Tem uma política de exclusão, de fechamento, que a gente percebe no Brasil todo. Isso nos preocupa bastante, porque, como eu já falei, é um direito da pessoa presa. Mas a gente vai continuar com muita esperança. Graças a Deus tem gente que tem essa vocação e aceita esse chamado de Deus para fazer uma visita a esse Jesus encarcerado. Esses quase 1 milhão de mulheres e homens encarcerados. É um grande desafio hoje, sem dúvida, o acesso e ser agentes da pastoral carcerária. Eu falei que nós somos uns 5 mil, mas o que é 5 mil agentes da pastoral carcerária numa população carcerária que chega a quase 1 milhão? Então somos poucos ainda e a mente é grande, a necessidade é grande. Padre Gianfranco, um dos lemas que eu já vi e pude testemunhar pessoalmente da pastoral carcerária como meta, digamos, utópica da vida, é pôr um mundo sem cárceres. Como nós podemos levar esta verdade ou este ideal para as pessoas que estão fora dos cárceres e que não compreendem, muitas vezes compreendem de modo errôneo, equivocado, o trabalho da pastoral carcerária? Bom, o mundo sem cárcere não significa abrir as cadeias, né? O mundo sem cárcere é muito mais que uma utopia. É o motor da pastoral. Porque realmente Jesus, na sinagoga de Nazaré, ele disse e proclamou o ano da graça do Senhor. E no ano da graça e da misericórdia do Senhor, tinha exatamente que ele tinha vindo para libertar os presos, os cativos. Portanto, este projeto é um projeto que, naturalmente, acontece também no dia a dia, nos pequenos fatos que nós encontramos na pastoral carcerária. É quando, por exemplo, uma mulher pode voltar para a prisão domiciliar, quando várias pessoas são libertadas, quando realmente se faz um processo também que nós temos de justiça restaurativa, um outro olhar da justiça não punitiva, mas que restaura e que cria novas relações. Esse para nós são sinais dos tempos de um mundo sem cárcere. Perfeito. Irmã Petra, quando nós falamos do sistema carcerário do nosso país, nós sabemos que esse é um problema gritante em diversas realidades, em diversas regiões do nosso Brasil. O nosso noticiário, infelizmente, nos últimos tempos, vem mostrando a revolta daqueles que são alcançados pelo sistema prisional para cumprimento das suas sentenças, cumprimento de pena. E eu acredito que existem dois caminhos aí a serem observados. O primeiro é do cumprimento objetivo da justiça, para haver defensoria para aqueles que não têm condições, muitas vezes, de levar, né, ou de apresentar, por exemplo, a sua defesa diante da acusação que sofrem. E o segundo é o modo como o Estado condiciona o cumprimento
dessa pena sem muitas vezes respeitar direitos mínimos de um ser humano. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessas duas realidades para que as pessoas compreendam que nesse trabalho da pastoral carcerária também está a segurança de direitos de pessoas que são alcançadas pelo sistema. O nosso objetivo da pastoral carcerária é a evangelização e a promoção da dignidade humana. Nesta questão da promoção da dignidade humana, Padre Wellington, entra aí o acesso à justiça. A maioria das pessoas presas hoje no Brasil são pobres, negros, jovens, que não têm acesso à justiça. A legislação hoje permite o desencarceramento em muitos casos. E que nós chamamos de mundo sem cárcere, o desencarceramento. Se a justiça fosse mais célere, se tivesse mais defensorias públicas que fazem um trabalho muito bom, mas a demanda é muito grande. Então, realmente, eu acredito que teríamos menos pessoas. Menos pessoas no cárcere significa automaticamente que não tem superlotação. Até, eu acredito, iriam sobrar vagas, aplicando a justiça restaurativa. Eu não falo de impunibilidade, eu falo de responsabilização, que a justiça restaurativa fala. A segunda parte, que realmente quem já entrou no presídio, quem já pegou esse cheiro da cadeia, sabe que nenhum direito humano é respeitado. Nenhum. Falta de comida, uma comida que quase não dá para comer, falta de assistência à saúde digna, falta de um lugar para dormir, falta de um lugar decente para fazer as suas necessidades. As visitas dos familiares, o isolamento, não está sendo respeitado o direito à visita, como também o direito da assistência religiosa, direito ao trabalho, direito ao estudo, direito a ser escutado pelo juiz presencialmente. Isso são realmente, em todas as dimensões no cárcere, nós percebemos que a pessoa presa não está sendo respeitada com a sua dignidade. Falta sabonete, falta pasta de dente, falta escova de dente, coisas básicas para nós aqui fora é normal, a gente nem percebe. Nós tivemos um caso recentemente de uma cela com 10 mulheres, elas recebem um sabonete cada 15 dias. Olha só. Então, absurdo, realmente, é um absurdo. Padre Gianfranco, agora, depois de 50 anos, precisamos olhar com esperança para o horizonte, para a meta que é Jesus Cristo. Qual é a meta agora da pastoral carcerária para, depois desse jubileu, o replanejamento de suas atividades? Mas é continuar um caminho que foi traçado, não é? Perfeito. E o caminho que é o caminho da igreja em saída, da igreja samaritana, da igreja que Francisco nos propõe, é o caminho também que trata da economia, de uma economia que serve à vida, não uma economia que encarcera, que mata, que exclui. É o caminho de uma profecia que continua, e que continua, como nos dirá o jubileu de 2025, como caminhantes da esperança, como testemunhas de uma esperança de outro mundo, de um mundo sem cárcere, de um mundo mais fraterno. Perfeito. Irmã Petra, eu quero agradecer a oportunidade, pedir para a senhora deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando e principalmente para as nossas comunidades, uma vez que o trabalho da pastoral carcerária é um trabalho com os marginalizados, a pastoral carcerária não pode ser uma pastoral marginalizada em meio às demais pastorais das nossas comunidades, das nossas igrejas, não é mesmo? É mesmo. Eu, como mensagem final, eu quero deixar um convite, um apelo. Quem sabe algum
que estão nos assistindo sentem esse apelo de fazer essa experiência de Deus no cárcere. As nossas comunidades, as nossas igrejas têm a responsabilidade para as pessoas encarceradas e as familiares. As comunidades devem acolher as familiares das pessoas presas. E as pessoas presas que saem, que muitas vezes não têm lugar, não são acolhidas. O preconceito, infelizmente, nas nossas comunidades é muito grande. Eu estava recentemente num encontro em Paraná e o arcebispo Dom Pelúcio, ele é bispo reverencial da Pastoral Carcerária de Paraná, ele falou uma frase, acho muito importante, que me tocou bastante. Uma igreja, uma paróquia, uma diocese que não cuida das pessoas encarceradas estão arrancando páginas da Bíblia. Olha que forte essa palavra. Nós temos que, nossas comunidades, temos que nos procurar também pelas pessoas encarceradas e seus familiares. E os familiares muitas vezes não falam porque tem medo de preconceito, de perseguição. Mas vamos nos procurar, vamos conversar. E esse olhar de misericórdia, esse olhar para esse sonho de Deus do mundo sem cárcere, realmente acontece nas nossas paróquias, em nossas comunidades. Perfeito. Eu quero agradecer, parabenizar a Pastoral Carcerária Nacional pelo importante, bonito trabalho que é desenvolvido junto aos encarcerados e encarceradas do nosso Brasil. Quiçá nós vivamos uma época em que nós possamos viver num mundo onde o cárcere não seja o sinônimo do desrespeito do direito humano. Padre Gianfranco, um abraço para o senhor, tudo de melhor. Obrigado, Padre Wellington, pela acolhida e por esta oportunidade. Eu que agradeço. Irmã Petra, um abraço, minha admiração, meu respeito e sempre o nosso apoio. Obrigada por tudo.